mais uma semana, né? Nós distantes uns dos outros. E eu com saudade de vocês, não vou mentir não. Se eu pudesse, eu tava aí dando aula com minha máscarazinha, mas estava dentro da instituição, dando aula para vocês. Essa falta desse contato me faz sofrer, para falar a verdade. É muito engraçado isso. Eu ainda não mostrei para vocês o cantinho que eu escolhi para dar aula, gente. Foi o cantinho preferido, que é meu quarto aqui na casa dos meus pais, né, em Teresina. Já falei para vocês, eu tô lá em casa com 2 idosos, são meus pais, e mais um outro idoso, que é o pai da minha mãe, tem 90 anos. Eu tô dentro do meu quarto. Praticamente eu faço tudo aqui no meu quarto, eu me isolo um pouco da família. Ali tá as fotos com as pessoas que eu gosto, meus irmãos, meus sobrinhos, alguns amigos, meus pais, minha cama, ali a minha bagunça, o banheiro e a TV. Então, é daqui que eu fico estudando, pesquisando para vocês questões, casos práticos para tornar a aula mais dinâmica, porque realmente o estatuto ele é muito a letra da lei. E estudando para o meu mestrado também, né? Esse mês agora de maio eu vou ter um encontro e também provavelmente vai ser assim como a gente está sendo, à distância. Hoje em especial nós vamos tratar do tema da prevenção, certo? Como prevenir que determinadas coisas possam vir a acontecer com nossas crianças e nossos adolescentes. Então, gente, vamos começar, né? Da prevenção, a gente vai encontrar no título 3º, certo? Do capítulo 70 até o capítulo 85 do ECA, tá? Ele inicia com a prevenção geral, né? E finaliza com a prevenção especial, tá bom? A prevenção geral trata de regras gerais de proteção, principalmente relacionadas a informações, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços. Já a prevenção especial trata de especificar as vedações à criança e ao adolescente, principalmente no tocante às diversões infanto-juvenis. Visa efetivamente preservar a infância e a adolescente do ambiente pernicioso, certo? Então vamos lá. O artigo 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. A gente já viu isso, né? Desde o começo que a gente está estudando, que é dever de todos, né? Preservar os direitos. Então, prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente nada mais é do que prevenir que se assegure o direito da criança e do adolescente. Artigo 70A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso do castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes, tendo como principais ações: inciso 1, a promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso do castigo físico ou tratamento cruel ou degradante e dos instrumentos de proteção dos direitos humanos. 2. A integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com o Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e com as entidades não governamentais que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. 3. A formação continuada e capacitação dos profissionais de saúde, educação, assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção e proteção da defesa dos direitos da criança e do adolescente para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, à identificação de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente.
Então, gente, a gente vai observar aqui que esse artigo quase todo ele é redigido, né, com a Lei 13.010 de 2014, que é aquela lei que a gente até já falou aqui, que surgiu depois do caso do menino Bernardo. Então, aqui, o que, que ele quer? Qual é a prevenção? A prevenção do castigo físico, certo? De coibir que os pais ou quem é responsável dê um tratamento cruel ou degradante, violento, um castigo físico. Então, eles simplesmente. Qual o problema desses artigos? É que eles dizem o que não é para fazer, que é isso, o castigo físico, o tratamento cruel, porém eles não ensinam o pai a dar essa educação para os filhos sem esse castigo, porque a gente vem de nossa cultura e até a nossa legislação, a gente vê que o pai podia castigar, podia bater, podia fazer tudo. E de repente a legislação muda e diz, ó, não pode mais castigar, não pode mais tratar cruelmente, não pode mais. Os pais ficam sem saber como educar os filhos. A gente vê muitos casos de crianças que discutem com o pai e com a mãe de pé de igualdade, porque a mãe nem pode mais castigar, mas também nem pode mais, não sabe como agir, não é ensinado. Então é por isso que ele, nesse inciso terceiro, essa formação continuada e capacitação de profissionais de saúde, educação e assistência social, esses profissionais são quem devem, no momento em que eles encontram esse problema na família, ensinar o pai a ter a afetividade, a ter carinho, a ter amor, a ter diálogo, certo? Que é o que não existe. O que os pais tendem? A bater, né? E a direito da criança e do adolescente não permite mais isso hoje. Então, gente, continuando, né, aqui os incisos do artigo 70, 4, o apoio e o incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que resolvam violência contra a criança ou adolescente. 5. A inclusão nas políticas públicas de ações que visem a garantir os direitos da criança e do adolescente, desde a atenção pré-natal e de atividade junto aos pais e responsáveis com o objetivo de promover a informação, a reflexão, o debate e a orientação sobre alternativas ao uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante no processo educativo, é aquilo que eu acabei de falar. Muitos pais só sabem educar, né, através do tratamento cruel ou degradante e do castigo físico, quando na verdade devem existir outras formas, mostrar o carinho, ter uma conversa, ser afetivo. Tem outras formas que às vezes os pais não sabem, por ignorância mesmo, por não saber, por vir de uma sociedade onde o costume era bater, era castigar. Então, o governo, o Estado, o município tem que promover essas políticas, são as políticas públicas, né, de conscientizar e de ensinar como educar, certo? Sexto, a promoção de espaços intersetoriais locais para a articulação de ações e a elaboração de planos de atuação conjunta focados nas famílias em situações de violência, com participação de profissionais de saúde, de assistência social e de educação e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Parágrafo 1. As famílias com crianças e adolescentes com deficiência terão prioridade de atendimento das ações e políticas públicas de prevenção e proteção. Parágrafo único B do artigo 70 cai muito em concurso, viu, gente? E cuidado, não é portador de deficiência, é com deficiência, tá bom? Artigo 70B. As entidades públicas e privadas que atuam nas áreas a que se refere o 71, né, que são assistência social, saúde, devem contar em seus quadros com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de maus tratos praticados contra crianças e adolescentes. Parágrafo único. São igualmente responsáveis pela comunicação de que trata esse artigo as pessoas encarregadas por razão de cargo, função, ofício, ministério, profissão
ou ocupação do cuidado, assistência ou guarda de criança e adolescente, punível na forma desse estatuto o injustificado retardo ou omissão, retardamento ou omissão, culposos ou dolosos. Artigo 71. A criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esporte, diversão, espetáculo, produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Artigo 72. As obrigações previstas na lei não excluem da prevenção especial outros decorrentes dos princípios por ela adotados. Prevenção especial a gente já vai ver já. Artigo 73. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica nos termos da lei. Gente, essas pessoas que não observarem essas normas de prevenção que nós acabamos de citar acima, elas vão ser penalizadas, certo? Elas vão ser responsabilizadas e vão ser provavelmente penalizadas. As penalidades estão elencadas lá no artigo 208, a gente vai ver mais tarde, mas pode ser uma simples multa, como pode ser uma detenção, certo? Esse artigo 71, gente, ele vem só alertar a sociedade no sentido de que todos os direitos fundamentais possuem pesos semelhantes na formação de qualquer ser em desenvolvimento, tá bom? E, no caso, ele não está se tratando de uma censura. Ele apenas dá aos pais o poder ou não de autorizar que os filhos vejam ou obtenham determinados produtos, programas e diversões, certo? Antes de adentrar aqui na prevenção especial, como eu não posso voltar ao slide, mas falando ainda da prevenção geral, né, que as pessoas têm a obrigação de se dirigir à autoridade competente e denunciar. No caso do menino Bernardo, inclusive, ele foi diversas vezes ao Conselho Tutelar, a outras autoridades, viram fotos e ninguém, né, achava que era melhor respeitar o poder familiar do pai e não tomaram nenhum tipo de atitude e a criança veio a ser morta pela madrasta, junto com o pai, Então, gente, nós temos a obrigação de denunciar. Até denunciar quem, por exemplo, se você souber que um médico está sabendo de que chegou um paciente que ele atendeu, que a criança é suspeita de violência doméstica e ele não vai lá denunciar, você pode ir lá denunciar tanto ele como a família envolvida, tá bom? Então, agora sim, a gente vai iniciar da prevenção especial. Capítulo 2 da prevenção especial, seção 1. São 3 sessões, gente. Da informação, cultura, lazer, esportes, diversões e espetáculos. Artigo 74. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza dele, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Então, gente, mais uma vez, isso não é censura. Isso é apenas não submeter a criança ou adolescente àquilo que ele não tem capacidade para lidar. Tá certo? Parágrafo único. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar em lugar visível e de fácil acesso a entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. Então, em toda festa que você vá, ou uma apresentação, ou um show, tudo tem que estar. A propaganda que apresentar isso em televisão ou em rádio tem que dizer qual é a idade, qual a idade ela está adequada. Ou se for na portaria, tem que conter proibida a entrada de menores de tantos anos, certo? Artigo 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária.
Parágrafo único. As crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação e exibição quando acompanhada dos pais ou responsáveis. Gente, essa questão cai muito em concurso. As crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsáveis. Isso vale para todos os tipos de exibição, cinema, show, tudo, certo? Artigo 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto-juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Para mim, esse artigo é balela, tá? Porque, por exemplo, atualmente está passando no horário de 5 horas da tarde a novela de nome Avenida Brasil, que eu acho que não seja adequada a menores de talvez 14, 16 anos. Mas está lá, passando 5 horas da tarde, que é o horário em que tem crianças de 10, de 8 anos assistindo televisão, né? Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação antes da sua transmissão, apresentação ou exibição. Isso é verdade, pelo menos os que eu tenho visto, todos anunciam na televisão, todos. Este programa não é recomendado para menores de tantos anos. Eles anunciam, porém, fica bem assim. A Avenida Brasil, na minha condição de pessoa, eu não sou mãe, mas eu, como adulta, acho que não, 14 anos seria o mínimo para ver tanto de maldade, aqueles meninos naquele lixão sendo abusados, né? Aquele monte de mentira envolvendo as famílias. Eu acho que não ensina coisas boas. Na verdade, a televisão hoje pouco ensina coisas boas, né? A televisão aberta, a televisão brasileira. Artigo 77. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de programação de vídeo cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. Eu acho que isso aqui já está meio que defasado, gente, que ninguém aluga mais fita cassete para assistir, DVD. Hoje tudo está à disposição na internet. Você compra filme pela Sky, pela Netflix. Parágrafo único. As fitas que aludem a este artigo deverão exibir no invólucro informação sobre a natureza da obra e da faixa etária a que se destinam. Gente, mas muito cuidado. Esse capítulo 2, bem aqui da prevenção especial inteiro, ele é muito foco de concurso, tá bom? Artigo 78. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagens lacradas com a advertência de seu conteúdo. O exemplo que a gente pode dar, hoje em dia, na verdade, você quase não vê mais banca de revista, né? Então, também é um artigo que já está caindo em desuso. Mas antigamente, quando você tinha muitas bancas de revistas, a revista Playboy, ela vinha lacrada e tinha outras revistas. Como a capa da revista Playboy nunca era uma coisa assim, era no máximo a mulher cobrindo o seio, era de calcinha, ela vinha, né, em um papel plástico todo lacrado. Já algumas outras revistas que vinham realmente com pessoas totalmente sem roupas, juntos na capa, eles vinham num papel preto, né? Tipo, não dava para ver nada, e lacrado. Parágrafo único. As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca, que é essa preta que eu estou falando, não dá para ver nada. Artigo 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Então, tudo que for para o público infanto-juvenil, gente, é vedado que tenha bebida, cigarro, arma, munição, qualquer coisa ligada ao sexo, certo? Né, que são os valores éticos e sociais da pessoa e da família.
É verdade que tenha, né? Às vezes vem a revista Infanto Juvenil, a capa tá toda normalzinha, e quando você vai abrir, vem algumas coisas que são contra, né? Que não estão de acordo com a idade da pessoa que está lendo. Artigo 80. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere ou por casas de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventualmente, cuidarão para que não seja permitida a entrada ou a permanência de crianças e adolescentes no local fixando aviso para orientação do público. Por exemplo, gente, casas de bingo, né? Como eles falam aí, sinuca, de bilhar com aquelas bolinhas, casas de jogos como um todo, é proibida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes no local e deve estar contendo bem na porta um aviso de orientação para o público. Então, gente, a gente vai para a seção 2 agora, que vai falar dos produtos e serviços que são proibidos a crianças e adolescentes. Artigo 81. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de: inciso 1, armas, munições e explosivos. Inciso 2, bebidas alcoólicas. Inciso 3, produtos cujos componentes podem causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Aqui, gente, vem o caso de alguns remédios, algumas medicações. É proibido você vender, por exemplo, o remédio tarja preta para menores de idade, certo? Inciso 4. Fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Então, aqueles traquezinhos, eles são que joga no chão, eles são vendáveis para qualquer idade. O mesmo que você use assim, jogando no pé de outra pessoa, não vai queimar. 5. Em revistas e publicações a que alude o artigo 78. 6. Bilhetes lotéricos e equivalentes. Então, aqui, gente, não custa nada. Revistas e publicações a que alude o artigo 78 são aquelas revistas e publicações que são proibidas para menores de 18 anos, que contêm violência, que contém sexo, né? Os bilhetes lotéricos, a gente volta lá naquela história das casas de jogos, é proibido, então os bilhetes lotéricos e equivalentes também são proibidos. Artigo 82, é proibida a hospedagem, questão de concurso, viu, gente? É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsáveis. Tem um artigo mais lá na frente que fala que qualquer um desse tipo de hospedagem, hotel, motel, que permitir que aconteça isso sem autorização ou sem estar acompanhado pelos pais ou responsáveis, ele vai ser penalizado na forma da lei, tá certo? Bom, a gente já vai entrar agora na seção 3, né, que é a bendita autorização para viajar. Que, como a gente está vendo aqui, quase toda ela foi modificada no ano passado, no ano de 2019, né? Então, gente, muito cuidado com a autorização para viajar. A maioria dos livros, dos códigos ainda não estão, como é que eu posso falar, atualizados. E eu estou apresentando para vocês aqui a verdadeira, real letra da lei, né? Que na maioria dos casos não constam ainda nos livros, em muitos. Eu, pelo menos, o livro mais atualizado que eu consegui comprar foi só até 2018. As de 2019 não tem nenhum. E a autorização para viajar é muito tema de questão de concurso, tá certo? Então, cuidado, leiam bem direitinho essa parte aqui que eu estou trazendo para vocês. Artigo 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Parágrafo 1º. A autorização não será exigida quando tratar-se de comarca contínua
a da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. Gente, por exemplo, a grande São Paulo, ela é uma região metropolitana. Então, se a criança, né, um menor de 16 anos, for viajar dentro dessa mesma região, ela não vai precisar, né, de autorização. A criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado de ascendente ou colateral maior até terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco, de pessoa maior expressamente autorizado pelo pai, pela mãe ou responsável. Então, quando a criança ou adolescente menor de 18 anos for viajar e não for para essas regiões metropolitanas, como Marca Contínua, se ele tiver com um ascendente, que é o avô ou a avó, ou colateral, né, maior, tem que ser maior de idade, e tem até terceiro grau, e tem que comprovar documentalmente o parentesco, levar a certidão de nascimento de um e de outro para comprovar, não vai conseguir viajar. E também, se ele estiver acompanhado de uma pessoa maior, que não tenha nenhum parentesco, mas que esteja expressamente autorizado pelo pai, pela mãe ou responsável. Parágrafo 2º. A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsáveis, conceder a autorização válida por 2 anos. Então, às vezes, se esse menor de 16 anos vive viajando, precisando viajar para visitar, porque um pai mora no estado, o outro pai mora no outro estado, geralmente eles já pedem essa autorização, que é válida por 2 anos, para não ter que toda viagem estar pedindo autorização, tá bom? Artigo 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável se a criança ou adolescente estiver acompanhado de ambos os pais ou responsáveis, viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida. Então, para o exterior, é permitido se ele tiver com os 2 pais, né, o responsável, e se ele estiver na companhia de um deles, a autorização do outro que não está indo, tá bom? O documento reconhecido confirma. Aqui é qualquer criança ou adolescente, tá, gente? Aqui é até 18 anos, tá? Quando se tratar de viagem exterior, a autorização é dispensável se é a criança ou adolescente. Artigo 85. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascida no território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. Então, gente, encerramos, né, essa parte da prevenção. Até a próxima aula e eu vou deixar para vocês uma apostila em anexo, tá bom? Um texto.